Então, o controle da velocidade, ele vai estar diretamente relacionado com uma possível parada inesperada, né? E um sistema desse custa caro, né? Literalmente é rios de dinheiro, tá bom? Então, nesse universo aí do controle de velocidade, existem basicamente duas grandes linhas de tecnologias, né? De um lado, nós temos a eletrônica, né? De potência, os conhecidos inversores de frequência, e do outro lado, né? Uma abordagem mais mecânica, né? Ou mecânica hidrodinâmica. Então, hoje, o meu foco aqui é na solução, né? Talvez mais sofisticada e robusta dessa segunda linha, tá? Desses controladores, né? Desses reguladores mecânico-hidrodinâmicos, né? De velocidade, tá? Então existe, né, um equipamento, né, de engenharia pensada para essas situações onde a palavra-chave é a confiabilidade, tá? Então, onde parar a produção simplesmente não é uma opção viável financeiramente. E a engenharia mecânica mostra aí a sua aplicabilidade nesse sentido. Tá? Mas, claro, né, que surge uma pergunta bastante recorrente aí de todo mundo, né, que muitos podem fazer, né, em plena era digital, né, com a eletrônica dominando tudo, inteligência artificial e tudo mais, por que uma solução mecânica, a princípio, que é à primeira vista parece mais complexa, como essa aqui que eu vou mostrar, ainda tão relevante, tem um espaço tão grande, instalações super modernas, né? Seria algo anacrônico, né? Hoje eu proponho falar sobre um tema, na verdade, sobre um equipamento, né? Um pouco diferente do habitual, que a gente sempre aborda por aqui, né? Que são as turbinas a vapor. Óbvio que aqui fala, né? Turbomáquinas de cogeração de energia. Então a minha ideia aqui é abordar também algumas outras turbomáquinas, né? Óbvio que de forma mais genérica e até introdutória, mas de todo modo criar uma série de vídeos aqui sobre outros equipamentos também relacionados com termoelétricas e petroquímicos. Logicamente, não sendo especialista nessas outras máquinas, já fica aqui o meu convite, né? Para caso queira aprofundar mais nessas respectivas máquinas que eu pretendo abordar por aqui, né? Como a de hoje, entre em contato aí para a gente ajudar a explicar, compartilhar, né? Difundir aí, detalhar e entender sobre essas máquinas também, né? Ajudar nosso pessoal aí a difundir esse tipo de conhecimento. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então basta entrar em contato. Então hoje eu vou falar sobre uma espécie de acoplamento que se coloca como uma solução de engenharia de nicho, né? Porém extremamente importante para o controle de velocidade variável de processos, né? Onde a confiabilidade e a disponibilidade do ativo são a prioridade número 1. Então nesse vídeo aqui eu quero fazer uma abordagem sobre o controle de velocidade, né? Comparando as tecnologias de acoplamento, né? Entre máquinas, de um inversor de frequência e uma espécie de acoplamento, né, de divisão de potência, os chamados power split. Só que com uma inteligência mecânica ou hidrodinâmica embutida, que vai posicionado ali entre o motor elétrico, né, e a máquina que precisa ter, de fato, a velocidade controlada, né, seja um compressor, uma bomba ou um ventilador. Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, imagina aí, né, um grande compressor, bomba, uma bomba crítica, né, setores como petroquímico, refinaria, claro, obviamente também as termoelétricas, né? A questão é como garante, né? Como que a gente pode garantir que esses equipamentos aí, que custam uma fortuna, né? Centenas de milhões aí, eles operam no máximo da sua confiabilidade e eficiência, né? Então, por que quando a gente fala de um compressor de gás numa plataforma ou no meio do mar, né? De uma bomba de alimentação e uma caldeira supercrítica, um processo de controle preciso, né? De velocidade, ele não é um mero detalhe técnico, né? E a base para otimizar todo o processo para alcançar uma economia de energia que pode ser brutal aí e talvez o mais importante, né, para garantir a segurança e a continuidade da operação, tá? Então o controle da velocidade, ele vai estar diretamente relacionado com uma possível parada inesperada, né? E um sistema desses custa caro, né? Literalmente é rios de dinheiro, tá bom? Então, nesse universo aí do controle de velocidade, existem basicamente duas grandes linhas de tecnologias, né? De um lado, nós temos a eletrônica, né? De potência, os conhecidos inversores de frequência, e do outro lado, né? Uma abordagem mais mecânica, né? Ou mecânica hidrodinâmica. Então, hoje, o meu foco aqui é na solução, né? Talvez mais sofisticada e robusta dessa segunda linha, tá? Desses controladores, né? Desses reguladores mecânico-hidrodinâmicos, né? De velocidade, tá? Então existe, né, um equipamento, né, de engenharia pensada para essas situações onde a palavra-chave é a confiabilidade, tá? Então, onde parar a produção simplesmente não é uma opção viável financeiramente. E a engenharia mecânica mostra aí a sua aplicabilidade nesse sentido. Tá? Mas, claro, né, que surge uma pergunta bastante recorrente aí de todo mundo, né, que muitos podem fazer, né, em plena era digital, né, com a eletrônica dominando tudo, inteligência artificial e tudo mais, por que uma solução mecânica, a princípio, que é à primeira vista parece mais complexa, como essa aqui que eu vou mostrar, ainda tão relevante, tem um espaço tão grande, instalações super modernas, né? Seria algo anacrônico, né? Então, pode até parecer, mas não é, né? Não se trata de anacronismo, né? E sim de pura engenharia estratégica, de análise de risco até. Então, em processos contínuos, como uma refinaria, uma planta de GNL, que não podem parar, um prejuízo com a produção perdida durante uma única parada não programada, pode ser facilmente superar aí, como eu disse, né, o custo do próprio equipamento de controle de velocidade. Então, aqui a robustez e a previsibilidade de um sistema mecânico comprovado
com décadas, né, de uso de campo aí, entra em jogo muitas vezes, né, acaba oferecendo aí um custo total de propriedade, o chamado TCO aí, né, para quem de confiabilidade sabe muito bem disso, mais baixo do que o de soluções eletrônicas, justamente porque ele minimiza essas paradas caríssimas, tá? Então existem sistemas e máquinas capazes, né, de operar dessa forma e é o que eu vou falar, tá? Especificamente hoje eu vou abordar sobre um equipamento específico, tá? Um fabricante, existem outros, tá? Eu vou falar sobre o Vorcon, tá? Que é da empresa da Voith. De forma mais geral, como eu falei no início, tá? Então pensa nesse sistema como um redutor de velocidade, só que com uma inteligência mecânica e hidrodinâmica embutida dentro dele, tá? Então ele se posiciona entre o motor elétrico, né, que geralmente roda a uma velocidade constante, e a máquina que precisa ter essa velocidade controlada propriamente dita, tá? Então, seja um compressor, uma bomba ou um ventilador grande, né? A grande sacada do Vorcon é um princípio chamado de divisão de potência, tá? Ou power split. Ele pega a potência que vem do motor e divide em dois caminhos que correm em paralelo dentro da mesma carcaça. O primeiro caminho, ele é chamado de caminho mecânico direto, né? A maior parte da potência ou a força bruta passa diretamente por um conjunto de engrenagens planetárias super eficientes e aqui, né, a perda de energia é mínima, quase que desprezível. Desse modo aí, a maior parte de energia ela segue direto com altíssima eficiência para o segundo caminho, que é onde a mágica do controle acontece. Então, nesse segundo caminho hidrodinâmico de controle, uma fração bem menor de potência total é desviada por um componente específico, um conversor de torque hidrodinâmico. Então, como o nome diz, ele funciona como um óleo. Ele possui um rotor que atua como uma bomba e outro que atua como uma turbina, mas sem contato físico, tá? Direto entre eles. Então, a interação do óleo é que transfere a potência e o ponto-chave, que a velocidade nesse caminho hidrodinâmico, ela pode ser variável. Esses dois caminhos aí, um de força bruta constante mecânico e outro de controle variável com óleo, eles se juntam para gerar velocidade final na saída. Então a união acontece por uma superposição no mesmo conjunto de engrenagens planetárias. A potência no caminho hidrodinâmico com velocidade variável é somada vetorialmente à potência de velocidade constante do caminho mecânico. O resultado vai ser uma velocidade final no eixo de saída que pode ser ajustada de forma contínua e com altíssima precisão. Enquanto eu falo isso aqui, eu vou colocar aqui algumas animações mostrando bem esse conceito aí, tá? Um princípio básico, né, deles aí de se alinharem, tá? A rotação e até aí a básica mesmo da engenharia do próprio equipamento. Então, como que esse ajuste fino é feito na prática, tá? O controle ele é realizado atuando em um conjunto de palhetas guia móveis que ficam dentro do conversor de torque hidrodinâmico. Então, pense nela ali como uma espécie de uma persiana, vai? Então, direcionando ali, controlando o fluxo de óleo para o rotor da turbina, tá? Do rotor da turbina hidrodinâmica. Então, ao ajustar o ângulo dessas palhetas aí, a gente muda quanta energia é transferida no circuito de óleo e, consequentemente, altera a velocidade final do equipamento. Então, a gente direciona o fluxo de óleo, né, num perfil aerodinâmico e com isso aí a gente aumenta ou diminui a rotação, né, rotodinâmica desse sistema todo. Então, aqui está um ponto fundamental para entender a robustez desse tipo de sistema, tá? O caminho do controle hidrodinâmico, ele lida apenas com uma fração da potência total. Então, nós estamos falando de máquinas que podem controlar potências gigantescas, tá? Vários aí, dezenas de megawatts. Para controlar a potência de saída, que pode chegar aí, por exemplo, a 50 megawatts ou até mais, tá? Então, esse sistema hidrodinâmico, aquele, né, das palhetas, ele está, na verdade, modulando uma potência muito menor, na ordem de quilowatts, né, ou poucos megawatts aí no máximo, tá? Isso aí significa que o componente responsável pelo controle, pela sintonia fina, ele sofre um estresse térmico e mecânico infinitamente menor. Então ele fica isolado do trabalho pesado, né? E essa separação inteligente aí é o que garante a robustez e a vida útil super longa desse equipamento. Claro que não existe um modelo único para tudo, né? O design é modular e existem algumas configurações principais, alguns modelos, né? Alguns mais compactos do que outros, né? Mais econômicos. Alguns cobrem uma determinada faixa de controle, bons, por exemplo, para compressores e bombas, algo como 60% a 105% da velocidade nominal, e já alivia a carga na partida do motor. Depois tem outros modelos, né, que adicionam um acoplamento hidrodinâmico na entrada. Uma grande vantagem, né, nesses casos aí, é permitir que o motor elétrico ele parta totalmente sem carga, né, o que é excelente para a rede elétrica, né, poucos esforços aí, poucas demandas, e ele acopla a máquina acionada suavemente depois da partida, sendo fundamental para equipamentos de alta inércia, tá? Como grandes ventiladores ou locais com redes elétricas mais sensíveis. Existem outros, né, tipos desses sistemas focados em faixas de potência menor, né, até 10 MW, que torna a capacidade tecnológica acessível a mais aplicações, né, novas tecnologias sendo desenvolvidas para sistemas híbridos eletromecânicos que troca o conversor hidrodinâmico por servomotores elétricos, buscando eficiência ainda maiores, né, acima aí da faixa de 97%, tá? Na prática, a gente encontra esses dispositivos em larga escala, aplicação aí bastante conhecida em compressores de gasodutos, né, que transportam gás natural por quilômetros, né, e em compressores de processo dentro de refinarias, em plantas de GNL, especialmente em plataformas offshore, né?
devido aí ao seu design compacto, tá? Muitas vezes com o sistema de óleo integrado, ele economiza espaço, peso crítico, né? Além de ser naturalmente resistente a ambientes corrosivos também, tá bom? No setor de geração de energia, principalmente em termoelétricas e plantas de cogeração, a aplicação mais clássica aí desse tipo de sistema é no acionamento de bombas de alimentação de caldeiras, controlando a velocidade da bomba para enviar a quantidade exata de água, né, que a caldeira precisa, em vez de usar uma válvula de controle que apenas desperdiça energia, né, estrangulando ali o fluxo e gera uma economia muito significativa, tá? A robustez do Vorcon, ele permite que opere, né, de forma confiável, mesmo nas condições extremas de pressão e temperatura de usinas supercríticas. Isso nos leva, né, à comparação inevitável do Vorcon versus, né, inversores de frequência. Não se trata de dizer que um é sempre melhor do que o outro, né, mas sim de entender onde cada um se aplica mais eficientemente, tá? Então, as duas tecnologias são excelentes, né? E a escolha certa vai depender da relação custo-benefício, né? Da aplicação e de uma análise bem criteriosa aí do custo total de propriedade, tá? Ao longo, não só, né, da instalação, mas da vida útil toda da planta, tá? Os inversores de frequência são ótimos, né? Flexíveis e têm controle preciso. O Vorcon possui vantagens claras e aspectos bastante inerentes a ele, né? Então, talvez o ponto mais evidente, né, sem dúvida, é a confiabilidade medida pelo tempo médio entre falhas, tá? O Vorcon tem uma grandeza de confiabilidade estimada e comprovada em campo que pode chegar aí a quase 50 anos. Comparando isso com um inversor de frequência, de média tensão, geralmente aí fica na casa de 8 a 12 anos, dependendo da qualidade, né, e do ambiente aí, mas geralmente nessa faixa de 8 a 12 anos, né, contra aproximadamente 50 anos aí do Vorcon. Então, muda toda a perspectiva econômica, principalmente numa planta onde um dia, né, da parada de um equipamento aí custa milhões. Então, essa diferença brutal é muitas vezes um fator decisivo, tá? Então, estatisticamente, durante o tempo de vida, né, o custo dele se paga aí, se for comparado com várias paradas, né, de um inversor de frequência. Então, cada evento de parada significa uma perda de produção gritante. Da análise sobre o ponto de vista da robustez, né, e ao ambiente, o Vorcon, sendo uma máquina mecânica, é inerentemente mais resistente à poeira, à umidade, variações de temperatura, lidando melhor até com áreas classificadas, tá? Já os inversores de frequência são sensíveis, né? Geralmente precisa de salas elétricas, né? Ambientes aí mais limpos e climatizados, o que adiciona também custos e complexidade, e além de ocuparem mais espaços também, tá? A manutenção do Vorcon permite intervalos bem longos, tá? Podendo operar continuamente por até 8 anos em média, entre revisões gerais, e a manutenção dos inversores de frequência é mais frequente ligada à vida útil de componentes como ventiladores e capacitores. Então, resumindo, né, a escolha vai depender, obviamente, de caso a caso, mas o Vorcon aí tende a ter uma confiabilidade bastante interessante para minimizar paradas não programadas, né? No final das contas, vai reduzir o custo total de propriedade. É um investimento direto, né, na disponibilidade da planta e na redução do risco operacional. Então, isso aí tudo, né, é bem compacto. O equipamento tem uma carcaça bipartida horizontalmente, facilita ali o acesso aos componentes internos, sem precisar remover o equipamento da base, né? Isso aí também gera ganhos aí de tempo de manutenção. Além disso aí, a manutenção também é moderna, né, preditiva, sistemas de monitoramento contínuo, como da própria Voith, né? Eles ali instalados, eles monitoram em tempo real, usando sensores de inteligência para prever falhas antes que elas aconteçam. Então, eles monitoram principalmente duas coisas, tá? Análise de vibração, que é super eficaz para qualquer equipamento de alta rotação como esse aí, né? Para detectar problemas iniciais, né? Engrenamentos, mancais. E análise de óleo aí bastante minuciosa também na máquina, verificando a condição de lubrificação, tá? Então, vai identificar partículas de desgaste de componente interno se está se degradando muito com o tempo. Em termos de capacidade, a faixa é ampla, né? Potência de 1 até 50 megawatts, como eu falei, né? São comuns com projeto para turbinas, né? Para potências ainda maiores. As rotações de saída podem facilmente passar aí de 20.000 RPM, tá? Necessário aí para compressores centrífulos, por exemplo, de alta velocidade. A faixa de velocidade varia, podendo ir de 10% até 105% para bombas e mais tipicamente 60% a 105% para compressores. E como mencionei, a eficiência supera 95% e uma faixa ótima de operação. Uma questão importante aqui destacar, né, é que o Vorcon se relaciona com as normas API. Isso quer dizer, né, que por ser um acoplamento de velocidade variável, ele não se encaixa exatamente na definição de uma turbina ou um compressor. Então, não é diretamente regido por normas específicas, como a API 611 e 612, ou 617. Não existe uma norma API para esse tipo de equipamento. Porém, a filosofia de projeto Vorcon, né, a sua robustez, o seu desempenho, já tradicionalmente conhecido, são fundamentais para permitir que o trem de acionamento completo atenda às expectativas de confiabilidade disponíveis, né, de segurança por trás das normas API. Ela ajuda o conjunto a cumprir o objetivo principal da norma, tá? Então ela absorve choques e vibrações, permite partidas suaves e o mais importante, né, o seu nível, né, o seu indicador de confiabilidade altíssimo e garante o controle de velocidade não seja um elo fraco. Então usar esse tipo de dispositivo aí reforça a capacidade do sistema e de operar, né, de acordo com os princípios de alta confiabilidade que as normas API exigem. Eu espero que essa análise tenha sido esclarecedora e útil. Obrigado pela sua atenção até aqui. Entre em contato conosco caso tenha alguma coisa para adicionar, corrigir ou agregar, né, sobre esse assunto específico. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo.